Boa noite, meu nome é Carla Ferraz, eu sou advogada, trabalho na área da justiça social. E hoje aconteceu um fato que talvez explique por que a gente está vivendo uma crise, desde a crise do Zika vírus. E o fato foi o seguinte, eu estou movendo uma ação contra o município de Valença, uma ação popular, em meu nome como cidadã, com relação à questão da merenda, que no dia 7 saiu uma lei para distribuir os estoques de forma imediata. E não havia sido feita a distribuição ainda, mas começou a distribuição e dessa forma, aí criaram um critério para distribuição. Só quem tem Bolsa Família recebe. E eu entrei questionando o critério e antes de eu entrar também saiu uma resolução do MEC que a verba vai continuar vindo e que é para eles distribuírem as cestas de forma contínua enquanto for mantido o estado de calamidade e nos moldes de uma alimentação adequada. Frutas, alimentos comprados de produtores aqui, produtores da agricultura familiar, essa questão toda. Aí eu pedi uma foto, aliás, me enviaram uma foto da qualidade da cesta que estavam recebendo. Aí eu falei, pô, isso vai ajudar muito. E eu falei, agora eu preciso dos seus dados para colocar seu nome no processo. Ah, não posso, eu tenho medo de perder o Bolsa Família. Tentei apelar para a razão, explicando por A mais B, que uma coisa é do governo federal, outra é do municipal. Não consegui insistir de novo, tentando apelar para a humanidade, para a maternidade, né? Ela é mãe. E mandei o print de uma outra mãe, que também está cadastrada no Bolsa Família, e ela simplesmente, no print, dizia assim, que ela já havia passado muita fome, que tinha perdido um irmão para fome, e que a filha questionava ela porque que ela só via banana na casa dos outros, que na casa dela nunca tinha tido banana. Sendo que a recomendação 02 pede para ter banana. E eu lembrei muito desse texto, que foi até a Bill Pass que criou o vídeo, e eu vou ler para a gente relembrar, né, a questão da crise. Uma carta aberta ao Brasil por Mark Manson. Querido Brasil, o carnaval acabou, o ano finalmente vai começar e eu estou te deixando de volta para o meu país. Assim como outros vários gringos, eu também vim para cá pela primeira vez em busca de festas, lindas praias e garotas. O que eu não poderia imaginar é que eu passaria a maior parte dos últimos 4 anos dentro de suas fronteiras. Aprenderia muito sobre a sua cultura, sua língua, seus costumes e no final deste ano eu me casaria com uma de suas garotas. Não é segredo para ninguém que você está passando por alguns problemas. Existe uma crise política, econômica, problemas constantes em relação à segurança, uma enorme desigualdade social agora e com uma possível epidemia do Zika vírus, troca-se coronavírus. Uma crise ainda maior na saúde. Durante todo esse tempo em que estive aqui, eu conheci muitos brasileiros que me perguntavam por quê? Por que o Brasil é tão ferrado? Por que os países da Europa e da América do Norte são prósperos e seguros, enquanto o Brasil continua nestes altos e baixos, crises década sim, década não. Ano passado eu tinha muitas teorias sobre o sistema de governo, sobre o colonialismo, políticas econômicas, etc. Mas, recentemente, eu cheguei a uma conclusão. Muita gente provavelmente vai achar essa minha conclusão meio ofensiva, mas depois de trocar várias ideias com alguns dos meus amigos, eles me encorajaram a dividir o que eu acho com todos os brasileiros. Então aí vai. É você. Você é o problema. Sim, você mesmo que está lendo esse texto. Você é parte do problema. Eu tenho certeza que não é proposital. Mas você não é só parte, como está perpetuando o problema todos os dias. Não é só culpa da Dilma, do PT, não é só culpa dos bancos, da iniciativa privada, do escândalo da Petrobras, do aumento do dólar, da desvalorização do real. O problema é a cultura. São crenças, a mentalidade que faz parte da fundação do país. São responsáveis pela forma com que os brasileiros escolhem viver suas vidas e construir uma sociedade. O problema é que tudo aquilo que você e todo mundo à sua volta decidiu aceitar como parte de ser brasileiro, mesmo que isto não seja certo. Quer um exemplo? Imagine que você está de carona no carro de um amigo tarde da noite. Vocês passam por uma rua escura e totalmente vazia.
O papo tá bom, ele não tá prestando muita atenção. De repente, ele arranca um retrovisor do seu carro super caro. Antes que alguém veja, ele acelera e vai embora. No dia seguinte, você ouve um colega de trabalho que você mal conhece, dizendo que deixou o carro estacionado na rua e na noite anterior ele amanheceu sem o retrovisor. Pela descrição, você descobre que é o mesmo carro que seu brother bateu sem querer. O que você faz? Fica quieto e finge que não sabe de nada para proteger seu amigo. Ou diz para o cara que sente muito e força seu amigo a assumir a responsabilidade pelo erro. Eu acredito que a maioria dos brasileiros escolheria a alternativa A. Eu também acredito que a maioria dos gringos escolheria a alternativa B. Nos países mais desenvolvidos, o senso de justiça e responsabilidade é mais importante do que de qualquer indivíduo. Há uma consciência social, onde o todo é mais importante do que de qualquer indivíduo. Há uma consciência, e por ser um dos principais pilares de uma sociedade que funciona, ignorar isso é uma forma de egoísmo. Eu percebo que vocês, brasileiros, são solidários. Se sacrificam e fazem de tudo por suas famílias e amigos mais próximos, e por isso não se consideram egoístas. Mas, infelizmente, eu também acredito que grande parte dos brasileiros seja extremamente egoísta, já que priorizar a família e os amigos mais próximos em detrimento de outros membros da sociedade é uma forma de egoísmo. Sabe, todos aqueles políticos, empresários, policiais e sindicalistas corruptos? Você já parou para pensar por que eles são corruptos? Eu garanto que quase todos eles justificariam suas mentiras e falcatruas dizendo: eu faço isso por minha família. Eles querem dar uma vida melhor para seus parentes, querem que seus filhos estudem em escolas melhores, querem viver com mais segurança. É curioso ver que quando um brasileiro prejudica outro cidadão para beneficiar sua família, ele se acha altruísta. Ele não percebe que altruísmo é abrir mão dos próprios interesses para beneficiar um estranho, se for para o bem da sociedade como um todo. Além disso, seu povo é bem vaidoso, Brasil. E valioso também. Eu fiquei surpreso quando descobri que dizer que alguém é vaidoso por aqui não é considerado um insulto, como é nos Estados Unidos. Essa é uma característica particular da sua cultura. Algumas semanas atrás, eu e minha noiva viajamos para um famoso vilarejo no Nordeste. Chegando lá, as praias não eram bonitas como imaginávamos, e ainda estavam sujas. Um dos pontos turísticos mais famosos era uma pedra que de perto não tinha nada demais. Foi decepcionante. Quando contamos para as pessoas sobre nossa percepção, algumas delas imediatamente disseram: ah, pelo menos você pode tirar umas fotos nos pontos turísticos, né? Parece uma frase inocente, mas ela ilustra bem essa questão da vaidade. As pessoas por aqui estão muito mais preocupadas com as aparências do que com elas realmente são. É claro que aqui não é o único lugar do mundo onde isso acontece, mas é muito mais comum do que em qualquer outro país que eu já estive. Isso explica por que os brasileiros ricos não se importam em pagar 3 vezes mais por uma roupa de grife ou uma joia que deveriam, ou contratam empregados e babás para fazerem um trabalho que poderia ser feito por eles. É uma forma de se sentirem especiais e parecerem mais ricos. É por isso que os brasileiros pagam tudo parcelado, porque eles querem sentir e mostrar que eles podem ter aquela super TV, mesmo quando, na realidade, eles não têm dinheiro para pagar. No fim das contas, esse é o motivo pelo qual um brasileiro que nasceu pobre, sem oportunidade, está disposto a matar por uma motocicleta, sequestrar por algumas centenas de reais. Eles também querem parecer bem-sucedidos, mesmo que não contribuam para a sociedade para merecer isso. Muitos gregos acham os brasileiros preguiçosos. Eu não concordo. Pelo contrário, os brasileiros têm mais energia que muita gente em outros lugares do mundo. Vide o carnaval. O problema é que muitos focam grande parte da sua energia em vaidade, em vez de produtividade. A sensação que se tem é mais importante parecer popular ou glamuroso do que fazer parte de algo relevante que traga isso como consequência.
É mais importante parecer bem-sucedido do que ser bem-sucedido de fato. Vaidade não traz felicidade. Vaidade é uma versão photoshopada da felicidade. Parece legal vista de fora, mas não é real. Definitivamente não dura muito. Se você precisa pagar por algo muito mais caro do que deveria custar para se sentir especial, então você não é especial. Se você precisa da aprovação de outras pessoas para se sentir importante, então você não é importante. Se você precisa mentir, puxar o saco, o tapete, atrair alguém para se sentir bem-sucedido, então você não é bem-sucedido. Pode acreditar, os atalhos não funcionam aqui. E sabe o que é pior? A vaidade faz com que seu povo evite bater de frente com os outros. Todo mundo quer ser legal com todo mundo e acaba ferrando pelas costas ou indiretamente só para não gerar confronto. Por aqui, se alguém está atrasado 1 hora, todo mundo fica esperando essa pessoa chegar para sair. Se alguém decide ir embora e não esperar, é visto como um cuzão. Se alguém na família é irresponsável e fica cheio de dívidas, é meio esperado que os outros membros da família com mais dinheiro ajudem essa pessoa a se recuperar. Se alguém num grupo de amigos não quer fazer uma coisa específica, é esperado que todo mundo mude os planos para não deixar esse amigo chateado. Se em uma viagem um grupo de alguém decide fazer algo sozinho, ele é considerado egoísta. É sempre mais fácil não confrontar e ser o boa praça. Só que onde não existe confronto, não existe progresso. Como um gringo que geralmente não liga a mínima sobre o que as pessoas pensam de mim, eu acho muito difícil não enxergar tudo isso como uma forma de desrespeito e autossabotagem. Em diversas circunstâncias, eu acabo assistindo os brasileiros recompensarem as vítimas e punirem aqueles que são independentes e bem resolvidos. Por um lado, quando você recompensa uma pessoa que falhou ou que está fazendo algo errado, você está dando a ela um incentivo para nunca precisar melhorar. Na verdade, você faz com que ela fique contando com a boa vontade de alguém, em vez de ensiná-la a ser responsável. Por outro lado, quando você pune alguém por ser bem resolvido, você desencoraja pessoas talentosas que poderiam criar o progresso, a inovação que este país tanto precisa. Você impede que o país saia desta merda que está e cria ainda mais espaço para líderes medíocres e manipuladores se prolongarem no poder. E assim você cria uma sociedade que acredita que o único jeito de se dar bem é traindo, mentindo, sendo corrupto ou, nos piores casos, tirando a vida do outro. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer por um amigo que está sempre atrasado é ir embora sem ele. Isso vai fazer com que ele aprenda a gerenciar o próprio tempo e a respeitar o tempo dos outros. Outras vezes, a melhor coisa que você pode fazer com alguém que gastou mais do que deveria e se enfiou em dívidas é deixar que ele fique desesperado por um tempo. Esse é o único jeito que fará com que ele aprenda a ser mais responsável com o dinheiro do futuro. Eu não quero parecer o gringo que sabe tudo, até porque eu não sei. E Deus sabe o quanto o meu país também está na merda, Estados Unidos. Só que em breve, Brasil, você será parte da minha vida, para sempre. Você será parte da minha família. Você será meu amigo. Você será metade do meu filho quando eu tiver um. É por isso que eu sinto que preciso dividir isso com você de forma aberta, honesta, com amor que só um amigo pode falar francamente com outro, mesmo quando sabemos que o que temos a dizer vai doer. É também porque eu tenho uma má notícia. Não vai melhorar tão cedo. Talvez você já saiba disso, mas se não sabe, eu vou ser aquele que vai lhe dizer as coisas. As coisas não vão melhorar nessa década. O seu governo não vai conseguir pagar todas as dívidas que ele fez, a não ser que mude toda a sua Constituição. Os grandes negócios dos países pegaram dinheiro demais emprestado quando o dólar estava baixo lá em 2008, 2010. E agora não vão conseguir pagar, já que as dívidas dobraram de tamanho. Muitos vão falir por causa disso nos próximos anos e isso vai piorar a crise. Os preços da commodity estão extremamente baixos e não apresentam nenhum sinal de aumento no futuro próximo. Isso significa menos dinheiro entrando no país. Sua população não é do tipo que poupa, e sim que se endivida.
As taxas de desemprego estão aumentando, assim como os impostos que estrangulam a produtividade da classe trabalhadora. Você tá ferrado. Você pode tirar Dilma de lá, ou todo o PT. Você pode e deveria refazer a Constituição, mas não vai adiantar. Os erros já foram cometidos anos atrás e agora você vai ter que viver com isso por um tempo. Se prepare para no mínimo de 5 a 10 anos de oportunidades perdidas. Se você é um jovem brasileiro, muito do que você cresceu esperando que fosse conquistar não vai mais estar disponível. Se você é um adulto dos seus 30 ou 40 anos, os melhores anos de economia já fazem parte do seu passado. Se você tem mais de 50, bem, você já viu esse filme antes, não viu? É a mesma velha história, só muda a década. A democracia não resolveu o problema. Uma moeda forte não resolveu o problema. Tirar milhares de pessoas da pobreza não resolveu o problema. O problema persiste porque está na mentalidade das pessoas. O jeitinho brasileiro precisa morrer. Essa vaidade, essa mania de dizer que o Brasil sempre foi assim e não tem mais jeito, precisa morrer. É a única forma de acabar com tudo isso é que se cada brasileiro decidir matar isso dentro de si mesmo. Ao contrário de outras revoluções externas que fazem parte da sua história, essa revolução precisa ser interna. Ela precisa ser resultado de uma vontade que invade o seu coração e sua alma. Você precisa escolher ver as coisas de um outro jeito. Você precisa definir novos padrões e expectativas para você e para os outros. Você precisa exigir que seu tempo seja respeitado. Você deve esperar todas as pessoas que te cercam que elas sejam responsabilizadas por suas ações. Você precisa priorizar uma sociedade forte e segura acima de todo e qualquer interesse pessoal ou da sua família e amigos. Você precisa deixar que cada um lide com seus próprios problemas, assim como você não deve esperar que ninguém seja obrigado a lidar com os seus. Essas são escolhas que precisam ser feitas diariamente. Até que essa revolução interna aconteça, eu temo que seu destino seja repetir os mesmos erros por muitas outras gerações que estão por vir. Você tem uma alegria que é rara e especial, Brasil. Foi isso que me atraiu em você, muitos anos atrás, e me fez sempre voltar. Eu só espero que um dia essa alegria tenha a sociedade que merece. Seu amigo, Mark. E outra questão também, essa questão do povo brasileiro, né? Ele aceita ter seu próprio salário reduzido e não considera o político um trabalhador, que não reduziu o próprio salário, né? Apesar de ser eleito pelo povo. Então, vamos pensar em mover uma ação popular que a não redução do salário dos políticos frente à pandemia viola os princípios da moralidade. Boa noite.